E aí, nerdolas, tudo bem com vocês? Então a gente tem Dragon Ball Daima aí para alegria dos fãs de DBZ. Tá fazendo uma alegria de muita gente. Ele tem uma dinâmica muito legal, uma animação linda. Traz de volta as origens de Dragon Ball, não é aquele monte de palhaçada que eles inventaram daqui pra frente. E sem falar que ele é uma criação direta do Oda, porque ultimamente Dragon Ball tem tido muitas coisas que foram criadas especificamente só pro anime, que não são histórias específicas que o Oda criou. Só que agora, simplesmente, o Oda, infelizmente, o Oda veio a falecer. Só que antes de morrer, ele criou uma história incrível para Dragon Ball. Antes de morrer, ele falou, vou deixar isso aqui para meus fãs. Que agora foi anunciado, né? Foi anunciado na Comic Con de 2023 que nós íamos ter um anime. O anime está lançando os episódios e o povo está adorando. E eu vou falar sobre esse anime, se ele é canônico na história de Dragon Ball, na cronologia de Dragon Ball, que algumas pessoas estão meio confusas, então eu vou explicar. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho, se no YouTube não vai avisar vocês. O YouTube vai entender que vocês não estão curtindo os vídeos, não estão gostando, e não vai avisar vocês. Então se inscreve e deixa o gostei que vai estar me ajudando demais, ok? Então sem mais prejuízo, bora pro vídeo. Mas então, gente, como saber se Dragon Ball Daima é canônico? Só pelo fato dele ter sido criado especificamente pelo Oda, isso já explica. Mas como é que eu explico melhor? Basicamente, já no primeiro episódio de Dragon Ball Daima, nos é apresentado o vilão, o Rei Demônio Goma, vendo algumas cenas da luta do Goku contra o Majin Buu. E aí o próprio episódio deixa claro que os acontecimentos desse anime, o Dragon Ball Daima, se passam logo após tais acontecimentos. Então eles acontecem depois da saga Z. O que significa que tudo que veio depois, tipo, e Dragon Ball Daima, ele é original da cronologia, ele segue a cronologia, logo depois do Z. Então tudo antes dele e depois do Z não é canônico. Então Dragon Ball GT a gente já sabia que não era canônico, e Dragon Ball Super também não é canônico. É isso mesmo, Dragon Ball Super acaba não sendo canônico. Claro que algumas ideias dele a gente ainda pode considerar como canônico porque estão no mangá. Só que eles podem acabar ignorando esses fatos, porque é como se fosse um retcon. Retcon, a partir daqui o Z pra cá é tudo original. O Super e o GT esquece, não aconteceu. E já teve até mesmo algumas especulações de que podem vir a aparecer o Super Saiyajin 4, pode aparecer fusão do Goku e o Vegeta crianças. Então, mesmo que o Super e o GT não sejam oficiais, não sejam canônicos, eles podem usar algumas ideias do Super e do GT, como o Instinto Superior ou o Super Saiyajin 4, algumas fusões. Então ele pode pegar ideias deles e usar como se fossem canônicas, mas as histórias em si não são canônicas. O canônico é do Buu, pula direto pro Daima. E inclusive essa história do Goku voltar como criança e tudo mais é uma história basicamente do GT, só que colocou outros personagens também como Vegeta, Bulma e os outros. E a gente sabe que o Akira ele fez isso porque ele queria voltar às origens de Dragon Ball, o Dragon Ball clássico. Porque no começo o objetivo dele era que Dragon Ball fosse uma história de aventura. Só que no final acabou virando o rei dos shonens, com muita porradaria e uma história simples. Então ele queria voltar para a dinâmica do começo, que tem lá uma história um pouco mais interessante, os personagens crianças vendo uma grande aventura de ponto a outro. Então ele resgatou essa essência do Dragon Ball clássico e do GT, que muitas pessoas estão gostando, tanto pela animação quanto pela história, os personagens, tá tudo incrível. Tá trazendo a nostalgia de muitas pessoas e muitas pessoas novas estão gostando. Ah, não gosto tanto de Dragon Ball porque só tem luta, a história é mais ou menos. Aqui é bem diferente e pode atrair pessoas novas e agradar os fãs antigos. Eu sei que tá muito da hora e eu tô muito ansioso para ver o que isso pode trazer mais pra frente para Dragon Ball. Infelizmente agora com a morte do Akira, o que será que nos espera depois de Dragon Ball Daima? Até porque algumas coisas se tornam canônicas depois, como por exemplo o próprio pai do Goku, Bardock, ele não era canônico, ele foi se tornar canônico depois. Então o que será que nos aguarda no futuro do Dragon Ball? Não tem como saber, só esperar e torcer para que seja tão bom quanto o Dragon Ball Daima está sendo até agora, e que ele se mantenha com essa qualidade.
Mas então, vou terminando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. E se vocês estão gostando de Dragon Ball Daima até agora, se tem alguma coisa que vocês não gostaram, que vocês estão tipo, esse detalhe eu não gostei muito, não gostei deles terem voltado a ser crianças, gostar mais só da porradaria, comente aqui e eu vou estar esperando vocês para um próximo vídeo. Então, fui!